um milhão de perguntas e não são fáceis de ser entregue as respostas. Que a paz do nosso amado Yahshua, o nosso Salvador, e que a graça e a misericórdia de Yahweh seja conosco, com todos nós. Olha, amado, eu não tenho prática de fazer vídeo, essas coisas. Bem, na verdade, eu prefiro até escrever do que fazer vídeos, né? Mas me sinto na emergência de fazer, uma necessidade de fazer esse trabalho aqui que eu estou fazendo aqui agora, certo? Eu não tenho um recurso, estou usando aqui um celular e estou sendo que dê tudo certo, né? Para que possa ajudar se ajudar uma pessoa com esse vídeo, já ganhou o meu trabalho, certo? Na questão das datas, calendário, da profecia, né? E tudo mais que vem afligindo a mente dos irmãos, eu posso dizer que há dois caminhos. Na visão geral, o tempo da graça, mas a última semana de Daniel e o Apocalipse e todas as profecias do fim dos profetas se consolidam. Como assim se consolidam aí? Se consolidam da seguinte maneira: nos últimos 7 anos de cada profecia, elas acontecem todas ao mesmo tempo. Tipo assim, é o que se esperava em 15 de Nissan agora. Seria 1993 anos do tempo da graça, ou 1993 anos que o Mashiach entrou no Santo dos Santos, lá no santuário celeste, no terceiro céu, né? Aconteceria o arrebatamento agora em 15 de Nissan, que não é o arrebatamento, é o resgate. Existe aí uma pequena confusão, né? Seria o resgate do filho varão de Apocalipse 12 e Filadélfia, certo? Então aconteceria em 15 de Nissan, né? Certo? E o que acontece? Certo? Então, como não aconteceu, aí algumas profecias começam a não bater dentro da visão da grande maioria. Não é só do irmão Romilson, né? Não é só do irmão Edivan, da grande maioria. Eu também pensava assim, né? Até observar um pouco melhor, comecei a estudar o calendário. E logo de cara o calendário gregoriano engole o ano zero. Então significa tudo que tiver para frente está um ano a mais do que deveria no calendário. Então o que acontece? Depois vem o irmão Romilson estudando a lei de Moisés, o livro de Levíticos, o livro da lei, e descobre que o Mashiach só teve um ano para fazer o propósito de sua vida, que era pregar em Jerusalém. E ele só podia fazer isso quando ele tivesse 30 anos completos. Ele tinha que pregar um ano, como consta em Isaías 61, um ano completo em Jerusalém. Se a grande maioria entendesse como é a importância disso aí, rapaz, a grande maioria nem entende, parece que está lendo um livro de história. Jerusalém matava profetas. Ou seja, o sistema religioso de Jerusalém era tão fechado. Era um crime organizado, algo tão bem feito, que todos que vinham tentar destruir a hemonologia, né, o reino, o império deles, né,
era ou eliminado ou desaparecia. Então os profetas, quando chegavam até Jerusalém, pronto. Dali a algum tempo ninguém via mais. Morreu, acabou, se foi-se, né? Ninguém sabe mais onde é que está esse profeta. Então o que acontece? Você poderia ser profeta em qualquer cidade, nas redondezas, em qualquer lugar em Israel. Mas se você viesse para Jerusalém, para o centro nervoso do poder que havia em Jerusalém, que era o poder religioso que mandava em Jerusalém, certo? E vou dizer até de passagem, acredito que até em parte eles estavam controlando ou manipulando Roma. Tamanha era a organização desses caras, né? Certo? Entendeu? Mantia todo mundo preso a Jerusalém, trazendo ofertas, dízimos, entendeu? Quem nem podia trazer dízimos de cereais traziam dinheiro, eles mudaram tudo, mexeram em tudo. E ainda tinha os favores, né, dos governadores, né, de Roma, que para manter o povo debaixo da servidão, né, dava regalias para esses homens e uma verdadeira fortuna. Então, o Machia, indiferente dos outros, não teve jeito. Ele só tinha uma chance de fazer essa obra, que era um ano de pregação, certo? E assim foi. Ele morreu com 31 anos. Isso é mérito do esforço, do trabalho, de jejum, de muita oração do irmão Romilson. Esse vídeo aqui não é para ir de encontro à pessoa do irmão Romilson. Ainda digo mais, meu irmão. Olha você que ora contra a vida dos servos do Eterno, principalmente, né, daqueles que buscam a face do Eterno, dos intercessores. Se seu catiçal tombar, você não diga que a culpa foi minha, hein? Tá? Porque minha oração é forte, certo? Então eu não estou fazendo mal a ninguém, muito pelo contrário, certo? Eu sei que com esses trabalhos meus eu não fico famoso não, certo? Quem é que gosta de ouvir a verdade pura e nua e crua? Né? Pouca gente. Então, deixe de bobagem e vamos orar por um sentido melhor, para que o Espírito do Altíssimo venha a ser derramado sobre Filadélfia, que a igreja como um todo venha se arrepender na presença do Altíssimo, e esse grande mover que eles estão esperando, que só vai acontecer quando mudar o fundamento. Eles têm que mudar o fundamento. O erro está no fundamento, certo? Se você construiu a casa na rocha, como diz a palavra, né, ela vai resistir a tudo. Mas se fez na areia, né, ela vai ruir. E o nome que é uma rocha é Yalcha, né? É sobre este nome que tem que ser alicerçado, né? E o Todo-Poderoso Yah, o Criador dos céus e da terra, certo? Que muita gente ainda está resistindo e é normal isso aconteça, certo? Uma parte dos evangélicos gosta de mim, entende, né? Que apesar de tudo, de eu já não fazer parte do sistema evangélico, mas eu respeito, tenho um carinho, tenho muito amor muito grande pelos evangélicos, certo? Respeito muito. Já tem outros que nos odeiam, justamente por isso, né? Porque tá buscando alguma coisa, alguma falha em nossas pessoas para poder calar a gente, porque é aquele negócio. Tem aquele ditado japonês, prego que se destaca, leva porrada. E tá sendo o meu caso. Enquanto eu aguentar levar porrada, eu tô aqui fazendo. Quando não aguentar mais, paciência, né? Vem outro, continua essa obra, não tem problema. Não falta é servo do Eterno disposto a fazer a sua vontade, certo? Então outro grupo não quer mudar, né? O outro grupo tá muito bom assim, tá igualzinho aquela turma lá de Jerusalém, né? Certo? Tão engrajada no sistema, né? E eles preferem que continue as coisas como estão. Já tem outro grupo, não. Está na hora de mudança. Está na hora da gente começar a acordar. Olha aí,
Olha a pregação aí. 2024 pode ser o último momento da era da igreja. Ou seja, nós temos menos de dois anos para poder nos ajustar diante da presença do Eterno, certo? Então, se você começar a fazer as contas, você começa a perceber que tem algo errado, né? E aí, como outros especialistas também que estudam a palavra, a gente acompanhou muita gente que estuda a palavra, aí a gente observou também a relação do sinal do dia do nascimento do Mashiach, que é a estrela de Belém, né? Tem até uma moeda antiga da Judéia que está vinculada à moeda, à estrela de Belém, na constelação do Cordeiro, né? E estudos apontam, né, para o ano 7 desse calendário corrompido que nós estamos vivendo. Você vai dizer, não, mas o programa apontou para o ano 6. O Estelário, ele é um programa preciso, ele não pode errar. Então ele já está desconsiderando o ano 0 a partir do ano 1. Então ele está subtraindo o ano para poder a conta dar certo, poder a engrenagem funcionar, senão a engrenagem não funciona. Então, a partir do ano 7, você coloca 2031 anos, vai fechar justamente aonde? No ano 2024. É uma coisa incrível, certo? Eu estou dizendo que o tempo da graça está se encerrando em pacote fechado. 2000 anos fechado. A não ser que a nova ordem mundial e religiosa consiga fazer a façanha que eles estão tentando a partir deste momento. E qual é a façanha, irmã Ivan Batista? É o seguinte: eles estão tentando manipular a profecia, já vem há muito tempo, há muitos anos. Tudo que está acontecendo é tentando manipular a profecia, acelerar os eventos, criar o caos, né? E o que pode acontecer é que desse período que nós estamos em 2022, né? Hoje é 1º de maio, né? Até o início do ano que vem, muita coisa pode acontecer. E o desenrolar do ano que vem pode causar realmente um avanço na profecia terrível. Tipo, alguma coisa venha acontecer, uma grande guerra mundial, sei lá, a ameaça de bomba atômica, um bocado de coisa aí, como a gente está vendo que está se desenhando aí com Rússia, né? Peguei vídeo aí falando que os governadores da Rússia estão reclamando uma igreja lá em Israel, tô querendo arrumar confusão com Israel por uma bobagem. Então daí para diante, para essa guerra acabar em Israel, é só um pulinho, certo? E o que acontece? Acelerando esse processo, para o Todo-Poderoso Yahweh, já não faz mais diferença se ele manda o Mashiach agora, nesse ano de 2022, certo? Pode ser agora, a primavera não acabou ainda. Pode ser também na festa das trombetas, que está ligada ao Filho Varão. Foi a única vez que uma festa ficou ligada a um evento profético tão profundo como a festa das trombetas e o Apocalipse 12. Isso pode acontecer. E nós estamos no tempo dessas coisas que poderiam acontecer. Não, Edmano, só pode acontecer em 15 de Nissan. Tudo bem, certo? É aquele negócio, então vamos relaxar, vamos descansar, vamos ficar de boa. Agora vamos só começar a buscar, sabe quando? Lá para janeiro do ano que vem, nós se prepara, que 15 de Nissan está próximo. Isso aí não é o sono? Se não é o sono das virgens, não é a vacilada que as virgens vão dar? Certo? Se tiver alguma coisinha errada, alguma interpretaçãozinha errada, e aí, o que é que vai ser? Eu sei que os servos do Eterno, a grande maioria vai estar desperto, né?
Mas nós sabemos que alguns dão aquela vaciladazinha e fica feio a situação. Olha, eu não estou aqui desfazendo o trabalho do irmão Romilson de maneira nenhuma. O irmão Romilson sangrou, ele orou, ele jejuou, ele buscou a face do Eterno, ele tem mais de 30 anos de pesquisa, ele seguiu também muitos mestres, ele seguiu a linha de muita gente e chegou a um grande raciocínio, certo? E você e eu, estudando esse raciocínio, começamos a observar que algumas coisas precisam ser ajustadas. Precisam ser ajustadas. Talvez eu esteja enganado. Agora, se eu tiver certo, e ficar calado com isso para mim. Aí o disse, mas o Edivan não te revelei isso. Era para você ter passado, para meu servo despertar, para meu servo começar a me buscar na minha presença desse sentido, para liberar mais revelações para ele. E aí eu não fiz a minha parte, bonito. Quem vai estar lá para me defender? Olha, o irmão Edivan não tem culpa não, deixa ele de boa. É ruim, hein? Na hora H todo mundo só vai se preocupar com a sua pessoa, com a sua alma, né? Só consigo. E eu tenho que fazer a minha parte, agrade a quem agradar. Então eu respeito demais o trabalho do irmão Romilson, certo? Eu considero um dos 5 mestres na palavra que o Eterno colocou na minha vida, uma bênção. Me ensinou muito. Tem falhas humanas como todos nós, como eu também tenho. E é quem é capaz de julgar? Observe a constelação de Virgem. Algo integrante está ali. Né? Observe que o moio ou a espiga de cevada já está na mão dela. Já está na mão da constelação de Virgem. E eu comecei a observar aquilo. Tem alguma coisa que não está encaixando. Certo? O moio já está na mão dela. Praticamente está desenhado na nossa frente a resposta para a pergunta. Quando o Mashiach morreu, ou melhor dizendo, né? Muita gente acha que ele morreu e fez aniversário no mesmo dia de 15 de Nissan. Não tiro a visão de ninguém, certo? Mas tudo indica que foi no dia 7 de Nissan que ele fez aniversário. Foi quando ele selou o ministério de 1 ano de pregação fechado em Jerusalém. Nós temos que entender que foi a única vez que o Mashiach pediu um tempo para ele. Ele queria passar essa Páscoa com a igreja. Quem era a igreja? Os 12 discípulos. A igreja bruta, pura, primitiva, né? A sementezinha. E quando Deus 7 de Nissan, ele se recolheu com os discípulos. Ele só queria estar com os discípulos. Penso eu assim. Certo? Enquanto as pessoas, cada uma buscava procurar um cordeirinho por causa da festa da Páscoa, para poder esse cordeirinho ficar com eles dentro de casa, as crianças brincar, alimentar, dar banho, cuidar, dormir no meio deles e tudo mais, para depois o bichinho ser sacrificado após 7 dias. A mesma coisa a igreja tinha. A igreja estava com um cordeiro, mas não era qualquer cordeiro. A igreja estava com um cordeiro de Al. Certo? O cordeiro de Al estava com ele. E ele estava ali, eu acho que foi uma semana de extrema paz. Eu acho que todo o ministério do Mashiach, acho que não houve tanta paz como com aqueles 7 dias. E eles deviam estar felizes, brincando um com o outro, uma alegria enorme. Parecia assim, se o mundo acabasse hoje, estaria tudo bem. Ou se o mundo começasse a partir de agora, estava maravilhoso. Mas o Mashiach sabia que dali a alguns dias ele ia viver a maior provação da sua existência. Mas ele não quis transportar essa preocupação para a igreja, ele ficou firme ali, sofrendo, calado, mas continuou firme. Aí onde você começa a observar, né?
porque ele queria tanto, tá? Esses 7 dias, ele queria se fortalecer. Olha, é muito difícil você estar preso na carne, aqui nos ossos, e ter de passar por uma provação como essa. O negócio é complicado, a sua mente gira 360 graus por segundo, e assim ele ficou. Uma situação difícil para ele tomar essa decisão. E o que aconteceu? Na última ceia desses 7 dias, ele pegou e partiu o pão e disse, né, essa é a minha carne, né, que eu divido e ofereço a vocês, né, e esse é o meu sangue, o sangue da aliança que faço contigo a partir de hoje, né, e a partir deste momento só voltarei a comer outra ceia quando todos estiverem juntos e reunidos comigo, certo? E fazer isso em memorial de mim, né? Se você ler um pouquinho mais atrás no evangélico, ele diz: aquele que não comer e não beber, não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não é digno de mim. Como esse pacto, esse voto foi forte para a igreja. A partir daquele momento, a aliança com a igreja foi feita, a promessa do casamento, todos os trâmites foi feito naquele momento ali. Olha como isso é profundo, né? As pessoas até não conseguem compreender o sentido real do poder que tem na Santa Ceia. Se uma pessoa está lutando com demônio, com espíritos, se uma pessoa está com vício, né, está debaixo de maldição, está alguma coisa tá errada em suas vidas, certo? E ela confessa seus pecados diante do Mashiach e toma do pão e do vinho para conseguir pôr força e poder para vencer essa maldição, ele começa a entender o significado da Santa Ceia. A Santa Ceia não é para afastar as pessoas da presença do Eterno, nem enfraquecer muitos como acontece aí não. Primeiro que você parece que nunca é digno, certo? É uma situação muito abusada por muitos pastores aí mal intencionados. Uma pessoa que é recém-convertida, que ainda, infelizmente, o vício do cigarro ainda é muito forte, do álcool, da cachaça, sei lá, até, né, a vida sexual, e tudo difícil para demais aquela pessoa. Ela quer servir o Eterno, ela quer servir em sinceridade, mas ainda tem aquele domínio, aquele controle daquela força das trevas em cima daquela pessoa, certo? É o que ele não consegue passar uma mulher que ele olha e não consegue. Isso não é com ele não. Todo cristão macho mesmo de verdade passou por isso aí, ou tá passando. E fica difícil, fica muito difícil. Mas quando você participa da Santa Ceia, que você vai para cear, é a primeira coisa que o diabo fala. Você fumou, hein? Na sua consciência, você fumou, você vai tomar dessa Santa Ceia, você fumou, você está em pecado, você não está digno para isso, né? É aquela pessoa que, não vou dizer nem que é homem nem mulher, que isso é um mal que pode atingir a todos, que está lutando para abandonar a fofoca, a vida dos outros, essas coisas. E durante 25 dias do mês conseguiu se controlar e não se meter em confusão, em fofoca na vida dos outros. Daqui a pouco, de repente, dá uma vacilada. Aí chega a Santa Ceia, tá lá, ó, o Espírito soprando lá. Você vai participar dessa Santa Ceia? Você não estava fazendo fofoca da vida dos outros? Olha que terrível, certo? Ou uma pessoa, sei lá, que cometeu um grave erro na vida, ex-presidiário, que felizmente pode ter tirado a vida de alguém, ou tem muita coisa ruim nessa vida e está querendo de verdade sair desse buraco. Quando ele vai, você é digno de tomar essa Santa Ceia? Você tirou vidas, você fez isso, você fez aquilo outro, o acusador está ali, ó, o tempo inteiro.
atormentando a cabeça daquele pobre, aquela pobre pessoa, aquela pobre ovelha, né? Que por um tempo andou nas trevas, fez muita coisa errada e está tentando se limpar e não consegue. Mas quando essa pessoa chega e confessa: Yalcha, eu sou fraco, mas eu preciso da sua força, do seu poder. Eu quero vencer o pecado, mas ele é forte. Ele tem lutado contra a minha vida e não tem sido brincadeira não. Tenho perdido muitas batalhas, não estou conseguindo vencer. Mas eu vou pedir perdão dos meus pecados e vou participar dessa santa ceia, e o teu sangue que está no vinho e o pão que representa a tua carne vai fortalecer meu espírito, minha alma, para vencer essa obra do mal e nunca mais eu retornar. Uma pessoa que está com câncer, né? Uma pessoa que está com uma doença muito grave, que está lutando pela cura. Aí chega a Santa Ceia, certo? Diz, olha, está escrito que todas as enfermidades foram lançadas lá no madeiro. E por que eu ainda estou doente? Por que isso ainda está predominando na minha vida? Aí a pessoa vai: vou perdoar meus pecados, tenha misericórdia de mim. Vou participar dessa santa ceia, te peço poder para vencer essa enfermidade. Eu quero que o teu sangue entre na minha corrente sanguínea, mude meus glóbulos brancos, né? Que o seu pão fortaleça a minha carne e que o poder que há no teu sangue, no teu corpo, predomine sobre todo o meu ser, nas minhas entranhas, nos meus fios de cabelo, nos meus olhos, nos meus órgãos genitais, nas minhas veias, nos meus nervos, na minha cabeça, em todo o meu ser, e me liberte dessa maldição do inferno, dessa doença do inferno, porque essa doença já foi vencida por esse mesmo sangue e por essa mesma carne que foi pendurada lá no madeiro. Quando você usa a Santa Ceia de forma correta, você só vai vencer guerras e guerras que estão na sua vida. Você vai crescer espiritualmente. Você vai chegar um momento que você vai precisar lutar assim: eu vim fazer comunhão porque eu te amo. Somente porque eu te amo. Eu quero fazer essa comunhão agora por amor. Porque sou grato por tudo. Porque tu é minha vida. Tu é o oxigênio que eu tenho. Se tirar o oxigênio eu morro. Tu és a luz dos meus olhos. Se tirar a luz dos meus olhos, eu vou ficar nas trevas. Tu é tudo que eu tenho. Eu quero estar contigo em comunhão sempre. E se essa é a sua vontade, eu participo do teu sangue, do teu corpo. Aí você fez uma santa ceia forte, poderosa. O mês vai ficar mais forte, né? Você vai conseguir vencer suas lutas. Às vezes uma só não basta, vai passar por vários processos até você conseguir sua vitória. Aí você está usando o poder do Filho do Altíssimo, do voto que tem com o Filho do Altíssimo, para vencer suas lutas contra o pecado, e aí você poder, amanhã ou depois, poder dar frutos por Altíssimo, que isso que é o mais importante. Certo? Eu cuidei daquela ovelha, coloquei um coração de leão nela, e agora ela tem ganhado muitas almas para mim. E isso para mim está sendo, ou seja, uma alegria muito grande. Voltando ao tema de novo, meu pai, como eu corri um pouco do centro da conversa aqui. Voltando ao tema, o voto da igreja foi feito aí. Os 2000 anos da era da igreja termina em 15 de Nissan. Esquece outro tempo, é 2000 anos da igreja, termina em 15 de Nissan. Ela foi revestida de poder, não por culpa do Mashiach, porque os discípulos estavam desunidos e quebrados com toda aquela situação. Eles foram revestidos no Pentecoste, na festa das semanas, né? Na festa da colheita. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, aconteceu
a era da igreja em 15 de Nissan. Disso ninguém tinha dúvida. Ninguém tem dúvida mais. E para os judeus, quando é que começou? Porque para os judeus agora eles acabaram de ver de perder o Altíssimo, né? Ou na verdade o Filho do Altíssimo, né? Porque vai chegando a festa das trombetas, o sumo sacerdote vai entrar lá no terceiro céu. Quem é o sumo sacerdote? O Melquisedeque. Quem é? Só existe um. Não existe dois Melquisedeque, é um só. É o próprio Mashiach que é o Melquisedeque. Ele vai entrar, porque só um sacerdote pode entrar lá em cima e é digno para isso. E vai ficar lá por 2000 anos, né? Intercedendo e salvando toda a humanidade, porque ele morreu não só por os jardins, não deu seu sacrifício no madeiro, não só por Israel, pelos gentios, mas por toda a humanidade, por todo aquele que acreditar no seu sacrifício, né? Então, o que acontece? Para a igreja é 15 de Nissan, para Israel é a festa da trombeta, setembro, outubro, né? Quando realmente aconteceu o rompimento, né, final, onde Israel perdeu de uma vez a comunhão com o Eterno a partir daí, né? Só perseguição com os discípulos, ninguém se arrepende, a coisa foi ficando pior, né? Criando inquisição própria para matar os próprios servos do Eterno, incentivando Roma a matar as pessoas e por aí vai. Daí a gente não precisa mergulhar tanto. Então o que acontece? Em um ano só, dois eventos gigantescos. Um começou a era da igreja e o outro foi o tempo que os Ialdins verdadeiros ficariam sem a presença do Altíssimo, perderiam tudo, seriam espalhados pelos quatro cantos da terra, pagariam um preço terrível como até hoje estão pagando. Então o que acontece? Vamos tentar amenizar mais as coisas, certo? Em 2017 foi quando aconteceu o sinal que apontava para o Apocalipse 12. O alinhamento da constelação de Virgem, com a constelação de Leão, com os planetas, com o Sol, com a Lua. E Júpiter passou 40 dias, o tempo de uma gestação, dentro do ventre da Virgem, né? Anunciando o selamento do filho varão de Apocalipse. Então, quando você olha lá para as estrelas, você observa que a constelação de Virgem ela já está com o moio da cevada na mão. E isso me intrigou muito quando eu li. Mas como que ela já está com o moio na mão se nós é que somos essa primícia da cevada aí? Aí eu comecei a ler, observar, então, peraí. Quando o menino Machia estava entre nós, entre 2 e 3 anos de idade, morreu muitas crianças em Israel por causa dele. Também morreu um bocado de profeta por causa deles. Desde Adão, tinham milhares de justos esperando sair, né, lá do seio de Abraão, né, com sua redenção para o terceiro céus. Então, quem é esse moio, essa primícia aí? Porque 15 de Nissan o sacrifício aconteceu. E como foi que Machia se apresentou diante do Eterno? De mãos vazias? Não, ele levou consigo essas almas, que a tudo indica seja o verdadeiro, ou a verdadeira primícia da cevada. E depois disso nós sabemos que muitos irmãos perderam suas vidas em arenas, por perseguição religiosa, por muitas coisas assim. Eles pagaram caro um preço e eram crentes de verdade, crentes que
tinha uma oração que falava direto com o Altíssimo, que tinha uma fé, ou seja, a cevada é um cereal perfeito, que só jogando para cima a palha já se solta da semente. Então, servo do Eterno que morreram esse tempo todo aí, ó, durante esses anos aí, eu poderia considerar eles a própria colheita da cevada. Aí só me restam duas na verdade. A colheita do trigo e da uva, certo? Aí, onde é que se encaixa o filho varão de Apocalipse 12? Bem, o filho varão de Apocalipse 12 é um resgate. Ele começa de um ponto de vista que ele sai de dentro da igreja, né? Ele sai de dentro da igreja atual, né? Ele sai de dentro. Ele é resgatado, é uma coisa atípica. Ele poderia ser chamado também a primícia do trigo, que está saindo de dentro do corpo da igreja, certo? Então, o filho varão é o único resgate que é atípico a essa situação e se encaixa em 15 de Nissan. Se encaixa em 15 de Nissan. Já a igreja mesmo, os remanescentes que ficar, não se encaixa em 15 de Nissan, certo? Ela se encaixa no período da Páscoa, que até mesmo Ruth, quando casou, foi já na colheita da cevada. Na colheita da cevada não é igual como acontecia no 15 de Nissan, que uma cevada ou outra amadurecia primeiro e essas cevadas eram arrancadas e levadas para o Eterno. O tempo do Eterno é bem diferente, com aquele moiozinho que amadureceu mais cedo. Mas nesse período não tinha a colheita ficava uma semana depois, um tempo depois. Então o que pode acontecer é o quê? Que entre abril e maio pode acontecer o arrebatamento da igreja, que é o trigo. Então o que acontece? É como diz, né? Mês de maio sempre é o mês das noivas e pode acontecer nesse período também. Então, que é uma coisinha que eu estou pensando aqui, eu estou compartilhando, que eu estou dando no meu coração. Eu prefiro fazer isso logo, botar para fora, se é para ajudar alguém. Então, o que acontece? Muitos estão dizendo que a profecia do Salmo 90:10 já se foi, que não tem mais como encaixar, porque o pensamento está errado ou está equivocado. Para muita gente, os judeus têm que sofrer a tribulação e a grande tribulação. Já está com o pensamento, não está muito certo. Porque os judeus já pagaram o que tinham que pagar. Eles ficariam 2000 anos sem templo, sem sacerdote, sem Yahweh, sem Machia. E eles pagaram o tempo deles. Eu acho que os judeus já sofreram até demais. E por que os judeus agora, depois de todo esse sofrimento, estão pagando os 2000 anos fechados, ainda tem que pagar mais 7? Tem alguma coisa errada aí. Então, para a igreja, a tribulação começa em 15 de Nissan. Mas para os judeus, certo? O período de contagem começa a partir da festa das trombetas, com a chegada das duas testemunhas. Então, o que acontece? De 2007 a 2024 são apenas 7 anos. Se eu tenho 6 meses antes da festa das trombetas, mais 3 anos que falta para 80 anos, porque a geração rebelde ela tem 70 anos. Se tiver muito vigor, vai chegar a 80 anos. Então o que acontece? Os judeus não vão participar de toda a ira do Eterno. Eles vivem, sim, a primeira parte da tribulação. E como a própria profecia diz que espera que eles esperem mais 30 a 45 dias, isso significa dizer que no começo da grande tribulação, eles vão ser resgatados dessa face da terra, eles não podem ficar aqui. Né? Aí você vê, até lá em Cantares, né? Tem alguns versículos que eu não me lembro agora, que falando que tem uma jovem envergonhada quando o Machia vem buscá-la, né? Eu acredito que sejam judeus. Né?
certo? Até me lembro que o irmão Hugo falava muito disso aí, né? Aquela jovem que ficava envergonhada, ele associava essa jovem envergonhada com Laodiceia, e pode ser que Laodiceia na verdade seja Sulamita, não, e não diretamente como a gente tem pensado, né? E essa moça que está triste na verdade é Israel, envergonhada, né? Cabisbaixa, né? Sem olhar para cima, tal, essas coisas, por causa da vergonha que eles passaram, né? Eles não ter reconhecido o Mashiach e tudo mais, essas coisas. Então, o que é que acontece? Se você começar a fazer as contas, nenhuma das profecias se perdeu até agora na segunda visão. O Salmo 90 está de pé, certo? Nós sabemos que em 2017 foi o sinal dos céus anunciando que a videira chegou a 70 anos. Tem muitos que dizem que foi em 1948, então vou ficar com o sinal dos céus. Que se eu ainda for para o sinal de 1948, ainda fica melhor ainda, porque aí completou apenas 6 anos, ainda falta 1 ano para completar 7 anos dentro da profecia, da visão da profecia que nós estamos apontando desse instante. Então, ainda mais ainda, o Salmo 90 está vivo, a parada das 10 estão vivas, o tempo do fim está vivo, está tudo preso nisso aí. Então nós não podemos julgar os israelitas para que fiquem 7 anos da tribulação e da pré-tribulação, porque assim os estudos estavam apontando, não. Eles já pagaram os 2000 anos deles. E os 2000 anos deles fecham na festa das trombetas. E quando acabar esse período, eles agora passam por esse processo de purificação, porque eles não reconheceram ainda o nome do Mashiach. O problema todo está aí. A partir do momento que ele reconheceu o nome do Mashiach, com a chegada das 2 testemunhas e todo esse mover que vai acontecer na terra, aí sim, aí eles vão estar preparados para ter esse encontro. E como aquela moça lá no livro de Cantares que estavam com vergonha, a mesma coisa é eles, né? Uma situação bem difícil para eles viverem, né? Então, não tem nada perdido. O irmão Romilson, o estudo dele está correto, só está precisando de ajustes. Se ele começar a verificar que há a possibilidade do Mashiach ter nascido no ano 7 do calendário gregoriano e que as contas batem no ano 2024, e aqui o ano 2023, se a nova ordem mundial e a nova ordem religiosa alcançar o seu objetivo, certamente que o Mashiach vai vir mais cedo. Então tudo depende agora do que a nova ordem mundial vai fazer. De nossa parte, eu prefiro orar para que elas não consigam. Oi, vamos, se você orar para a nova ordem mundial não acontecer, não alcançar o seu objetivo, significa que o Mashiach vai vir em 2024. Pois é, sabe-se lá o preço que tem para se pagar se essa nova ordem aí subir do jeito que está, né? Melhor orar para que eles fracassem, para que eles não consigam chegar em frente. Essa nova ordem religiosa, nessa ordem mundial, porque quem vai pagar é os crentes. Os crentes é que pagam a conta. São os servos do Eterno que sempre sofrem nessa história toda. Então a gente tem que orar para que não aconteça mesmo. Para que o tempo da profecia se aconteça no seu tempo. Que Júpiter complete os 7 anos para chegar no final da profecia, que é a última semana da igreja. São 7 anos. De 2007 para 2024 são 7 anos, perfeito, não é 12, não é 13, não é 2, são 7 anos. Isso significa dizer que tem algo profético aí. Nós sabemos que 7 anos é uma semana profética, ou seja, a última semana da igreja. Acabando a última semana da igreja, entra a última semana de Daniel e a última semana do Apocalipse. Então tá tudo bem encaixado. Edvan, e se acontecer em 2023? E agora, como é que diz? E aí a visão de Júpiter chegando na constelação das Pleiades em 2024? E aí você está errado no seu pensamento. Vou lhe dizer, irmão, o Eterno, ele pode causar um evento nos céus aí,
e acelerar o processo de Júpiter. E Júpiter, em vez de chegar em 2024, vem chegar em setembro de 2023. E a profecia segue como um violino perfeitinho, sem poder ninguém dizer nada, tá tudo dentro do perfil. Então depende da nova ordem mundial. Se a nova ordem mundial mostrar as mangas, o resgate do filho varão pode acontecer. Pois entenda bem, resgate do filho varão não é arrematamento. O resgate do filho varão é arrancar os inocentes, ou seja, a igreja de Filadélfia que está desperta e as que está adormecida em todas as igrejas. Em todas, ela está adormecida em todas as igrejas. Os servos fiéis de verdade, esses vão ser arrancados. Vão ser arrancados da face da terra, não tem jeito. Dentro da visão da profecia, dos pergaminhos sagrados. É que eles apontam, a interpretação sai da profecia. Então quem sai da face da terra, quem é o filho de Faraó? É Filadélfia. E os 144 mil? Olha, meu amigo, 144 mil, dentro da nossa visão aqui, são homens que serão escolhidos de todas as eras, né? Porque não é qualquer um que vai servir lá o Eterno no templo do Eterno, não, certo? Eu ainda vejo assim, olhando lá em Apocalipse, lá, ó, o Eterno falando que tem a cidade, que tem o Arraial dos Santos. E se a cidade só viver só sacerdotes? E em volta de Jerusalém que vai estar as mansões celestiais que nós estamos imaginando. Que tem muita lacuna, muita nuvem aí, né? Há muitos que dizem que o Eterno vai reconstruir esse mundo. Aí você está lá em Apocalipse 21, ou é 20 ou 21 mais ou menos, onde João está lá no terceiro céu e não consegue ver o mar. Na próxima terra não vai ter mar. Que ideia, irmão. Se o mar é uma das criações maravilhosas do Altíssimo, como é que não vai haver mar? A única coisa que João viu lá em cima foi a porção seca. A porção seca que deve descer. É o segredo de Apocalipse 10. Deve descer esse reino pronto. Onde é que o Altíssimo vai ter como reconstruir toda essa terra em 1000 anos e ainda pregar, fazer a última pregação do Evangelho, que é o 1000 anos, para poder finalizar essa história?